do Senhor, povo de Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Capítulo 1, primeiro livro. Gênesis, capítulo 1. Bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. As palavras têm poder quando sai da boca de Deus, né? Aquilo que Deus diz: haja paz, haverá paz. Haja libertação, haverá libertação, porque Ele disse. Irmãos, a palavra do Senhor, quando Ele fala, se é para a cura vem imediata. O cego de Jericó gritava por Jesus, clamava: Jesus, filho de Davi. E aqueles que andavam com Jesus repreendiam, mas ele clamava mais, gritava mais. Jesus mandou que levassem ele até onde o Senhor estava. E ao chegar próximo de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver, Senhor. E Jesus disse uma só palavra: então veja. E o cego viu. Com Lázaro foi a mesma coisa. Lázaro estava morto, e o Senhor, com uma só palavra, disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. As palavras têm poder quando sai da boca de Deus, mas o que devemos fazer é clamar ao Senhor. E se Ele vê que aquele pedido que nós estamos fazendo é para o nosso bem, Ele vai dizer: haja e haverá. Vamos lá. Seu Deus, louvado seja o teu nome. Santo, santo é o Senhor. Meu Senhor, eu te agradeço por tudo que tu tem feito em minha vida. Senhor, eu agradeço pelo que tu fez na minha casa. Senhor, eu sou grato a ti. Tu conheces o meu coração, como eu sou grato a ti, Senhor. Senhor, obrigado por tudo, porque uma só palavra tua, Senhor, cura, liberta, transforma. Aquele coração endurecido, Senhor, se transforma num coração quebrantado, com sede, Senhor, de te buscar. Senhor, olha pelo teu povo, olha pela tua igreja, Senhor. O teu povo, Senhor, passa por dificuldades, mas sabemos, Senhor, que se nós clamar a ti, tu vai ouvir, e uma única palavra tua, Senhor, é capaz de nos curar, de nos salvar, de nos libertar, e servir a ti em verdade e em espírito, porque é assim que tu busca aqueles que te adoram em verdade e em espírito, os verdadeiros adoradores. Pai, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Senhor. Amém.
Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos começar um pouco diferente. Eu gostaria que todos ficassem de pé para louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor Deus Jesus Cristo. Vamos chamar o Santo Espírito para que Ele venha agora, não só nesses louvores, mas na palavra também. Pois eu creio que Ele está nesse lugar. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar à esperança viva da presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Clame pela presença dEle, em tua presença, Senhor. Nada igual, não há nada melhor
Vem, vem, vem. É o desejo. Não existe nada melhor do que a presença do Senhor Jesus Cristo. Nada. Nada se compara. Ele me trouxe aqui hoje, o Senhor Jesus me trouxe aqui hoje. Ela tinha que me enviar um recado dele em forma de louvor. E eu vou te entregar esse recado agora. Glória a Deus. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei no canto que você me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei no canto que você me pediu, mas você não foi. Onde é que você está?
você. Ele diz isso pra você. Eu amo você. Ele está te dizendo isso nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Aplauda mais forte que você puder. E sabemos que Ele é poderoso. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Não há doença que possa com Ele. Não há câncer que possa com o nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Não estará sentado no trono e ao poder. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja uma, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante suas mãos e diga: poderoso
É tudo sobre você, Senhor Jesus. Não estaríamos aqui se Tu não estivesse com nós. Tua graça nos salvou. Casa mais simples, onde a morte não entra, estava aqui corre pro mar, tudo que abre o caminho é você. Do destino, mesmo aqui quando passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede, é você.
Do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pelas ofertas? Achou? Petição. Vamos orar, meus irmãos, pelo dízimo e a oferta, que agora vamos iniciar o dízimo na casa do papai. Oramos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, ofertar aqui na tua casa, Senhor Jesus. Abençoa todos aqueles que vão ofertar nesse momento, Senhor. E aqueles também que não têm, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. Ajuda, Pai. Alguns que estão aqui, Pai, que estiver desempregados, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, cada um que está aqui, Senhor, nesse momento. Principalmente o pregador dessa noite, Senhor Jesus. Que abençoe ele, Senhor, mais e mais. E todos que estão aqui, Senhor Jesus, na hora que termina o culto, Senhor, que o Senhor leva cada um desses
para nossos lares, Senhor Jesus. Nesse momento, eu quero te agradecer, nesse momento, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Todos os dias, o Senhor me dá o livramento, Senhor. E eu creio que cada um que está aqui, que se levanta para o seu trabalho, para resolver os seus problemas, o Senhor está no controle da vida de cada um, Senhor Jesus. E faz assim, Senhor, na vida de cada um que estão aqui, Senhor Jesus. Nesse momento, eu quero te agradecer, Senhor. Nesse momento, eu te oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
artista. Eu sou igual a ti, não há. Eu não quero ser adorado. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos. Eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco. Eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo eu não quero ser assim, eu quero ser isso. Eu não quero ir sozinho, eu quero adorar a Deus. Eu não quero ser artista, eu sou igual a ti, não há. Eu não quero ser adorador, não. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos. Eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o nosso alvo. Eu não quero ser o foco. Eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, pois eu sei que derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Diga, Deus. E Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo Pois santo, eu sei que sabemos que santo tu és, Senhor Jesus. E tu está neste lugar, nesse momento. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Pois eu sei que santo tu és, Senhor Jesus. Pois eu sei que santo és. Agradecemos a oportunidade. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Mais forte que você puder.
Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer aos meninos pelos e já quero convidar as crianças aqui presentes para irem para suas classes, onde também estudarão a palavra de Deus. Amada igreja, eu quero pedir que abra a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo de número 1, nós iremos ler os versos 15 a 18. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 15 a 18. Estamos felizes com a presença de todos aqueles que aqui estão, também aqueles que estão nos acompanhando por meio das redes sociais. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 15 a 18, diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Culto de quinta é culto de doutrina, é culto de se aprofundar ainda mais na palavra de Deus. Então é muito importante que você traga a Bíblia, seja no celular ou preferencialmente a Bíblia impressa, e abra, confira se o que está sendo dito está realmente de acordo com a palavra. 2 Timóteo 1, a partir do verso 15, diz assim a palavra de Deus: Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Só nome bonito aqui, viu? Quem tiver aí grávida já pode ir anotando desses nomes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Verso 18. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu agradeço ao Senhor pela tua palavra, a qual agora acabamos de ler, e na qual, Senhor, nós iremos pensar agora, na qual nós iremos refletir. Pedimos, Pai, que ela nutra a nossa alma, Pai, que ela alimente o nosso espírito, e também, Senhor, que ela preencha a nossa mente, que sejamos, Senhor, dirigidos pelos teus pensamentos, inclusive sobre o assunto que iremos estudar hoje, que é de muita importância, Senhor, e que toca muito aos nossos corações. É necessário que não sejamos movidos pelas emoções ou pelas opiniões populares, e sim pela tua palavra. E é isso que eu peço que aconteça neste momento, com o auxílio do teu Espírito Santo e a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Seja bem sincero, quem aqui alguma vez na vida já acreditou, ou talvez até já desejou, que a oração pelos mortos fizesse algum efeito? Levanta a mão. Quem aqui em algum momento da sua vida já acreditou que orar por um morto fizesse efeito, ou talvez você até desejou que fosse capaz, que fosse possível ajudar alguém por meio da oração de um vivo? Quem já pensou, quem já acreditou nisso, ou até desejou que isso fosse verdade? Eu confesso para vocês que eu já acreditei. Por alguns instantes da minha vida, e eu já era crente. Na verdade, eu vou confessar para vocês, eu já estava no seminário, eu já estava estudando para ser pastor, quando em determinado momento da minha vida, eu desejei poder ajudar alguém por meio das minhas orações. Isso aconteceu no dia
em que a minha avó partiu, a minha avó faleceu. Eu passei boa parte da minha adolescência, mocidade, indo à casa da minha avó, tentando de alguma forma pregar o Evangelho para ela. E houve um momento em que minha avó adoeceu, lutou muito contra a doença e ela acabou partindo. E como eu ainda não era tão maduro na fé, eu acabei tendo dúvidas sobre a fé da minha avó. Eu não sabia, não tinha certeza naquele momento para onde ela tinha ido. E eu lembro de uma tarde em casa, muito triste, com saudade da minha avó, eu fiquei pensando, e se eu pudesse ajudá-la? E se eu pudesse orar por ela? Será que a Bíblia dá apoio para isso? Irmãos, eu confesso para vocês que existia um texto que naquela tarde me deu esperança. Houve um texto que naquela tarde me trouxe até alegria. E esse texto foi exatamente o texto que nós acabamos de ler. Quando eu li 2 Timóteo, capítulo 1, versos 15 a 18, a impressão que eu tive foi que realmente nós podemos orar pelos mortos. Mas será que é isso que esse texto quer nos ensinar? Será que essa doutrina se encontra na palavra de Deus? Eu queria aproveitar, irmãos, que há poucos dias atrás nós lembramos o dia de finados, nós não comemoramos, mas nós lembramos, para falar hoje sobre dois entendimentos diferentes a respeito destes versículos que nós vemos. Duas maneiras diferentes de entender estes versículos, essa passagem que nós acabamos de ler. Qual das duas é a correta? Primeiramente, vamos ver o entendimento católico destes versículos. Precisamos entender, nós estamos em um país de maioria católica e a título de informação, nem de nenhuma forma negando a importância ou até mesmo o valor dos nossos amigos, mas nós precisamos entender como a Igreja Católica entende estes versículos. Você sabe explicar como a Igreja Católica entende estes versículos? Para isso, irmãos, nós precisamos compreender primeiramente um assunto um pouco mais amplo do que mesmo estes versículos. E este assunto se chama purgatório. Qual é o entendimento católico acerca do purgatório? A palavra purgatório vem de purgar, ou seja, purificar. E é o estado e o processo, entenda isso. O purgatório, na visão católica, é o estado e o processo de purificação das almas que morreram na graça e na amizade com Deus. Ou seja, aquelas almas que morreram mais ou menos. Se elas morreram mais ou menos, então elas vão para o purgatório. Eu não sei se todos sabem, mas para o católico existem 3 estados após a morte: inferno, céu e purgatório. O inferno, para eles, é a morada de Satanás e daquelas almas que morreram em pecado mortal, porque eles fazem diferença de pecado. Tem o pecado mortal e tem o pecado venial. Então, o inferno é a morada, primeiramente, de Satanás, daqueles que morreram em pecado mortal e daqueles que nunca se arrependeram. Eles acreditam que o inferno é o estado definitivo, ou seja, aqueles que forem lançados no inferno nunca mais sairão de lá. Então eles não creem que alguém pode ir para o inferno e sair, não. O inferno é um local definitivo, quem vai para lá não sai mais. Da mesma forma eles creem em relação ao céu. O céu também é um estado definitivo, quem for para o céu também não sai de lá. Porém, na visão deles, existe um estado intermediário, ou seja, um estado passageiro, um estado de passagem para aquelas almas, entenda, que já estão salvas. Elas já estão salvas, elas morreram em amizade com Deus, em graça, mas ainda não estão completas.
Elas ainda não foram purificadas totalmente dos seus pecados para irem para o céu. Então elas estão destinadas ao céu, mas ainda não estão prontas, ainda estão incompletas, precisam amadurecer. E onde é que elas vão amadurecer? No purgatório. Então quem for para o inferno, de lá não sai. Quem for para o céu, de lá não sai. Mas algumas almas que vão para o céu não estão preparadas, precisam de uma purificação. É essa a função do purgatório. É como está escrito, por exemplo, no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, pergunta 210. Pergunta é: o que é o purgatório? Material católico, estou lendo agora. Resposta: o purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, com a certeza de sua salvação eterna, mas que ainda tem necessidade de purificação para entrar na felicidade do céu. Então são almas que morreram em amizade com Deus, mas ainda precisam de uma purificação. Por isso o purgatório. O purgatório, portanto, é um local de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento acontece através do fogo. Do fogo do purgatório, que para eles não é um fogo literal, mas um fogo simbólico. É através das dores, das provações desse estado que eles serão aperfeiçoados. Os pecados que faltam serão purificados, purgados, digamos assim. Eles ensinam também, e aí que entra o texto que nós lemos, que as almas que se encontram lá podem ser ajudadas, podem ser afetadas pelas ações e intercessões dos vivos. Ou seja, quanto mais os vivos ajudarem, menos tempo a alma vai passar no purgatório. Menos tempo ela vai precisar para ser aperfeiçoada. Vai ser mais rápido a passagem dela pelo purgatório. Isso é respondido na pergunta 211 do compêndio que eu acabei de citar. Pergunta é, escute: como podemos ajudar a purificação das almas do purgatório? Resposta: por causa da comunhão dos santos, os fiéis que ainda são peregrinos na terra, ou seja, que ainda estão vivos, são capazes de ajudar as almas do purgatório. Como? Oferecendo orações em sufrágio por elas, em especial sufrágio eucarístico, ou seja, a missa, a ceia. Eles também nos ajudam dando esmolas. Você pode dar esmola por um morto, em benefício de um morto. Indulgências e obras de penitência. Resumidamente, então, o purgatório para os católicos é um estado intermediário onde ficam seres humanos mortos que não foram tão maus a ponto de ir para o inferno, nem tão bons a ponto de irem diretamente para o céu. Então são aqueles indivíduos mais ou menos, ou seja, a maioria da humanidade. Nem foram tão ruins para irem para o inferno, e nem foram tão bons a ponto de irem diretamente para o céu. O purgatório é um lugar de purificação de pecados que não foram plenamente perdoados em vida, sendo que esse perdão pode ser acelerado através da ajuda dos vivos. Ok? Entendido até aqui? O que o purgatório é e o que pode fazer com que alguém saia de lá mais rapidamente é a ajuda dos vivos. Esse é o entendimento católico a respeito do purgatório. E aí você pergunta: pastor, isso tem base bíblica? Em quais passagens a Igreja Católica se baseia para acreditar nessa doutrina? Irmãos, são várias passagens, mas por questão de tempo, hoje eu quero comentar somente uma delas, que é a passagem que nós lemos no início, 2 Timóteo 1, versos 15 a 18.
Mas se alguém quiser se aprofundar mais nesse assunto, existe um vídeo no nosso canal no YouTube, onde eu comento as principais passagens que os católicos usam para dar apoio a essa doutrina do purgatório. Eu comento pelo menos 4 passagens. O título do vídeo é O que é o purgatório? Tá bom? Hoje, porém, vamos ver como nossos amigos entendem esse texto que nós lemos, e se isso faz sentido para nós. Escute as seguintes palavras que um amigo meu postou essa semana. Na verdade, um amigo católico postou no dia de finados. Ele escreveu assim: nós católicos rezamos pelos falecidos, porque a Bíblia ensina que é santa a prática de rezar pelos mortos. São Paulo, na segunda carta a Timóteo 1,18, que nós lemos, ora a Deus pelo amigo Onesíforo, que o Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia do Senhor naquele dia. Ora, se lermos a carta toda, veremos que Onesíforo já estava morto. Ou seja, não existe nenhuma proibição na Bíblia de rezar pelos mortos. Então estas foram as palavras de um dos meus amigos nas redes sociais. Você percebe que os argumentos que ele usa para fazer com que essa passagem apoie a oração pelos mortos são 2. Primeiro, o fato de no verso 16, Paulo pedir misericórdia à casa de Onesíforo, ou seja, à família de Onesíforo. Então a ideia que isso transmite é que Onesíforo não estava mais lá. Porque ele não pede diretamente por ele pede pela casa, ele pede pela família. Então a ideia é que Onesíforo já não está mais lá, ou seja, já partiu. E o segundo argumento que eles usam é do verso 18. Ao pedir que Onesíforo encontre misericórdia, Paulo fala para que ele encontre naquele dia. Paulo não pede que ele encontre misericórdia agora, em vida, na terra, e sim que naquele dia ele encontre misericórdia. Ou seja, parece que Onesíforo já passou dessa para uma melhor, né? Paulo está falando de alguém que já está além do túmulo. Então naquele dia, quando ele for julgado, que ele encontre misericórdia. Então esse texto, irmãos, talvez seja o principal texto usado pela Igreja Católica para defender a oração pelos mortos. E quão bom seria, né, se esse entendimento estivesse correto. Já pensou? Nós podemos ajudar aí pessoas que partiram, a gente não sabe onde é que está. Vamos nos esforçar por essas pessoas, né? Vamos orar por elas, vamos dar esmolas, vamos ajudar as pessoas que já não estão mais aqui. Porém, existe um segundo entendimento, e é sobre esse entendimento que eu quero falar agora, que é o entendimento evangélico desta passagem ou destes versículos. Vimos o entendimento católico e agora o entendimento evangélico, que eu creio que é o entendimento correto, claro, né? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos afirmar que nós concordamos com os católicos. Eu concordo com os católicos em uma coisa. Em que, pastor? Os nossos pecados podem ser purgados. Os nossos pecados podem ser purificados. Os nossos pecados podem, sim, ser perdoados. Porém, diferentemente dos católicos, nós cremos que os nossos pecados só podem ser purificados em vida e somente através do sangue de Jesus. É o que é dito lá em 1 João 1,7, quando João diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica
de todo pecado. Não de alguns, não da maioria, mas o sangue de Jesus, o Filho de Deus, é capaz de nos purificar, purgar, perdoar de todo e qualquer pecado. Somente em vida e somente através do sangue de Jesus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas pastor, e a oração de Paulo por Onesíforo? Ninguém tira da minha cabeça que aquele homem já tinha morrido e Paulo está orando por ele. Podemos ou não podemos orar pelos mortos? Irmãos, em relação a esse versículo, esse texto, eu queria fazer duas perguntas. Primeira pergunta é: quem disse que Onesíforo já estava morto? Em algum lugar, Paulo afirma que o seu amigo já tinha partido. Ah, pastor, mas a ideia que ele dá, por que ele ora pela casa de Onesíforo? Vem cá, você nunca orou pela família de alguém, não? Você nunca orou pela família de uma pessoa e depois orou pela pessoa? Eu posso muito bem orar, por exemplo, pela família do Wellington. Senhor, abençoa a casa do Wellington e depois eu orar por ele. Qual é o problema? Então nós podemos orar pela casa de alguém. Paulo faz isso. Paulo ora pela casa de Onesíforo. Não tem nenhum problema eu fazer isso. Orar primeiro pela família do irmão e lá no fim eu orar pelo irmão separadamente. Então, eu creio que foi isso que aconteceu. Só, pastor, que Paulo diz naquele dia, né? Naquele dia não dá a entender que Onesíforo já havia partido, não é algo que é usado somente em relação a quem já morreu, não necessariamente, irmão. Por exemplo, olha comigo, capítulo 1 e versículo 12, versículos anteriores, Paulo usa a mesma expressão naquele dia. E olha como é que ele faz isso. 2 Timóteo 1 e 12. Falando de si mesmo, ele diz: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até quando? Até aquele dia. Paulo já tinha morrido? É uma carta psicografada, né? 2 Timóteo? Não, Paulo não tinha morrido ainda, ele estava vivo. Mas ele espera o quê? Que Deus o ajude até aquele dia. Então não faz mal eu desejar que você seja abençoado naquele grande dia. Você pode estar vivo, mas eu posso desejar ele. Eu quero que naquele grande dia Deus tenha misericórdia de você. Qual é o problema com isso? Eu posso desejar isso em relação ao vivo. Então não existe, irmãos, nenhuma afirmação clara de Paulo aqui de que o seu amigo já havia partido. Nós não podemos afirmar aquilo que a própria Bíblia não afirma. Então essa é a primeira pergunta que eu faço. E isso me leva a uma segunda pergunta que é ainda mais importante que a primeira. Raciocine comigo agora. Se Onesíforo estava morto e, portanto, ele estava no purgatório, como os católicos ensinam, afirmam, por que Paulo não ora para que ele receba a misericórdia de Deus agora mesmo? Se ele está morto, se ele já está morto, e se, como os católicos dizem, ele já está no purgatório, como é que Paulo deveria ter orado? Que Onesíforo encontre misericórdia da parte do Senhor agora mesmo, porque ele está sofrendo agora, está sendo purgado, está sendo purificado. Então Deus tem misericórdia dele agora. Mas como é que Paulo ora? Se Onesíforo estava morto, e Paulo sabia disso, ele pede que Onesíforo
encontre misericórdia quando? Naquele dia. Então não faz sentido dizer que Paulo está orando por alguém que está no purgatório, porque se ele estivesse no purgatório, ele precisaria de oração para quando? Para ontem. Paulo, ora agora, me ajuda aí. Faz com que a minha passagem aqui seja mais rápida. Aí Paulo não. Senhor, naquele dia, no dia do juízo, do julgamento futuro, que ele encontre misericórdia. Então, se ele estava morto, por que Paulo não ajuda ele nesse exato momento? Não é isso que Paulo faz. Nós podemos chegar à conclusão, portanto, que 2 Timóteo 1, 15 a 18, não oferece base nenhuma. Não oferece base nenhuma para intercessão pelos mortos. Primeiro, porque não é dada nenhuma certeza de que esse sujeito já tinha morrido. Não há nenhuma afirmação no texto de que Onesíforo já estava morto. E segundo, se ele já estivesse, Paulo não procura ajudá-lo de forma nenhuma em relação ao presente. Paulo não oferece nenhuma ajuda para ele agora, e nem pede que ninguém ore por um morto. Isso não se encontra de forma nenhuma no texto. Apesar de entendermos, de respeitarmos e de orarmos pelos nossos amigos, parentes católicos, nós não vemos aqui apoio nenhum para a eficácia da intercessão pelos mortos. Isso não significa, porém, que esse texto não ofereça apoio para nada. Na verdade, ele oferece. Escute isso. Esse texto oferece apoio, sim. Sabe por quê? Para a importância da benevolência a favor dos vivos. A importância de fazer o bem, de ajudar, não quem já partiu, mas quem ainda está vivo. E sabe quem é que dá esse exemplo aqui? É o próprio Onesíforo, esse de quem a gente tanto falou. Ele ajudou Paulo, e Paulo não esquece a ajuda do seu amigo. Pelo contrário, o que nós mais vemos aqui é Paulo lembrando, é Paulo reconhecendo, é Paulo agradecendo o quanto o Onesíforo o ajudou. Em um momento em que Paulo diz, no verso 15, todos os da Ásia me abandonaram. Em um momento em que Paulo estava em grande dificuldade, ele cita até dois que fizeram isso, Fígelo e Hermógenes. Todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles eu vou citar dois. Mas teve um que não me abandonou. Teve um, ele vai dizer que muitas vezes, não foi uma nem duas, mas muitas vezes me deu ânimo. Você pensa que o ser humano não precisa de ânimo? Você pensa que o seu irmão, a sua irmã na fé não precisa ser animado? Precisa. E Onesíforo fez isso. Muitas vezes deu ânimo a Paulo. Parece que houveram momentos em que Paulo quis fraquejar, desanimou um pouco. E Onesíforo foi lá e deu ânimo a Paulo. E ele diz mais: nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo estava preso. Talvez teve alguns que não quiseram visitá-lo com vergonha. Eu lá vou visitar um preso. Onesíforo foi. Foi lá, visitou, se achegou e não se envergonhou das algemas. Verso 17. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Às vezes a gente pensa em ajudar alguém, mas na primeira dificuldade, não, eu procurei a casa, não achei, Eu fui, eu tentei, mas eu não achei, então deixa para lá. Onesíforo procurou até quando? Até encontrar.
até encontrar aquele que estava precisando. Aí no verso 18, Paulo ainda acrescenta: e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Não foi só no lugar, não foi só em um momento. Então, se tem algo que esse texto ensina, é a importância de fazer o bem. A quem? A quem já partiu? Não. A quem está vivo. E muitas vezes está perto de nós, próximo de nós, precisando de ânimo, de uma palavra. Às vezes é algo material, às vezes não, é algo espiritual, precisando, e nós podemos ajudar essa pessoa. Mas sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é duplo. Muitas vezes nós só queremos ser ajudados. Por isso que nós reclamamos tanto. É porque nós olhamos a ajuda que alguém não nos deu. Ao invés de olharmos a ajuda que nós podemos dar a alguém, nós só olhamos a ajuda que alguém poderia nos dar e não nos deu. Ou então, quando nós pensamos em ajudar, é quando já é tarde demais. É quando não dá mais. Aí a pessoa vira um santo, né? Aí nós, se eu pudesse fazer algo, mas já é tarde demais. Esse texto nos ensina a fazer algo hoje e a fazer por quem ainda está ao nosso lado. Por falar nisso, vocês sabem que depois que Jesus morreu, algumas mulheres se prontificaram para ir até o túmulo de Jesus, embalsamar Jesus. Vocês sabem disso, né? Bem cedo, no primeiro dia da semana, elas foram lá. Mas teve uma mulher que não esperou Jesus morrer. Teve uma mulher, e a história dela é narrada na palavra de Deus, que ela não quis saber de esperar Jesus morrer. Ela queria ungir Jesus ainda vivo. Ela queria fazer algo por Jesus antes mesmo da sua morte. Mateus capítulo 26, a partir do verso 6, conta a história dessa mulher. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo. Não era resto, era preciosidade, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Para que gastar dinheiro desse jeito? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação, benevolência para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que Jesus quis dizer foi: ei, vocês vão ter muitas oportunidades de ajudar os pobres, porque sempre vai ter pobre na terra, mas eu estou aqui por pouco tempo. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E olha como Jesus encerra: em verdade vos digo, onde for pregado em todo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Onde este evangelho for lido, onde este evangelho for pregado, será contado de uma mulher que fez uma boa ação para comigo, antes mesmo de eu morrer. E é isso, irmãos, o que eu creio que esse texto está querendo me ensinar, está querendo te ensinar. Vamos fazer o bem, e vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem a alguém, enquanto esse alguém não partiu. Não vamos deixar para valorizar depois que já for tarde demais.
Sábado ali, aliás, segunda, nós vimos muitas pessoas indo ao túmulo de um ente querido. E nós percebemos que o desejo era fazer algo por esta pessoa. E talvez quantos ali não foram com a consciência pesada. Ah, se eu tivesse outra chance de poder ajudar. Ah, se eu tivesse outra oportunidade de dizer uma palavra de ânimo, de orar por esta pessoa, de estender a mão para ela. Se há alguém que ainda está vivo, e nesse momento vem ao teu coração a oportunidade de fazer algo por ela, faça enquanto é tempo. Sejamos onesíforos, sejamos aqueles que ajudam a todos, mas especialmente os da família da fé, especialmente uns aos outros, os irmãos, os líderes que muitas vezes querem desanimar. Seja um liderado que anima, que ajuda, que se prontifica. Isso é muito importante, como Onesíforo fez com o apóstolo Paulo. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque aqui Paulo reconhece: o que nós fizermos será reconhecido. Pastor, mas muitas vezes nós fazemos e não é reconhecido. Muitas vezes nós fazemos e recebemos a ingratidão. É verdade, isso é comum. Mas há alguém que não esquece. Há alguém que sempre vê, que sempre olha e que sempre lembra. O autor de Hebreus diz quem é esse alguém no capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor. O homem esquece, Deus não. Façamos o bem enquanto é. Vamos orar. Pastor Sócrates está presente aqui essa noite. Ele convidado para fazer essa oração. Vamos ficar de pé. Já pode ir preparando o vídeo, mandou para a gente o vídeo do retiro, ou do aniversário, tá bom? Assim, pastor. Seja bem-vindo. Irmãos, no seu coração, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Deus, a nos ensinar, a nos transmitir, Senhor, que o Teu Espírito sempre quer, Senhor Deus, para as nossas vidas. Pai, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, que o ânimo, Senhor, que também vem de Ti, possa, Senhor, chegar aos nossos corações e da mesma forma, Senhor, levar, Senhor, por toda a congregação, por toda a comunidade, Senhor, para que a Tua igreja avance e avance, Senhor, levando o Teu ID, Senhor, fazendo a diferença, Senhor, semeando o amor, semeando a fé, semeando, Senhor, a luz, Senhor, é da mesma forma, Senhor, que o apóstolo João defendeu, Senhor, porque em um outro momento, Senhor, ele foi filho das trevas, mas, Senhor, foi tornado, foi transformado, foi moldado pelo Teu Espírito, por Ti mesmo, Senhor Jesus, e à medida que ele foi moldado, Senhor, a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor, ele se tornou, Senhor, um discípulo amado, defendendo, Senhor, levando a fé, levando o amor, levando, Senhor, a luz, Senhor, sendo bem rasinho, Senhor, defendendo a Tua palavra. Senhor, dessa forma, Deus, faz mais. A Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu faz mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Tu és
soberano, majestoso. E assim, Deus, é a nossa oração. Senhor, faz mais, que o teu nome seja elevado e que o nosso possa diminuir, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Pode sentar, irmãos. Está pronto? Pedro comentou o potencial pandêmico do Covid-19 e afirmou que o momento não é para medo, mas sim de tomar medidas para prevenir novas infecções e salvar mais vidas. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira mais uma preocupação. Gafanhoto. Uma gigantesca e faminta nuvem de gafanhotos está causando prejuízos na agricultura da Argentina e pode estar a caminho do Brasil. Uma nuvem de gafanhotos da espécie Schistoscerca cancellata, conhecida como gafanhoto sul-americano. São pelo menos 40 milhões no espaço de 1 quilômetro quadrado. Essas imagens foram registradas na Argentina. Juntos podem consumir em apenas um dia o equivalente ao que um rebanho de 2.000 vacas consomem, fora a destruição que causam nas plantações. e alcançar seus limites. Eu me sinto tão seguro no seu colo altíssimo. Não há vergonha, nem volta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos criou. Pois a Pedro comentou o potencial pandêmico do Covid. Até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando. Esse é o tema do nosso aniversário. Conto com as orações da igreja e também queria dizer que a partir de ontem nós começamos a pegar o nome dos irmãos que vão querer comprar blusa, a blusa do nosso aniversário. Tá bom? Não sei se daria para colocar a foto aí. Dá, não? Ok. Então, as blusas, elas... Quer mais duas? Ah, vai querer duas. Ok. Então, nós já temos um bom número de irmãos encomendando as blusas. O pagamento vai ser até o dia 15, esse domingo no próximo, valor de R$ 25,00. E o recebimento vai ser 10 dias depois, dia 25, um dia antes do nosso aniversário. Tá bom? Então tem os tamanhos infantil, P, M, G e GG. Né? Ok? Então, nós estamos fazendo isso pelos grupos, mas você pode fazer isso também agora, pessoalmente. Lembrando que o pagamento é até o dia 15. Tá bom? Nós só podemos encomendar mediante o pagamento. Já tem aí a foto? Enquanto isso, eu queria lembrar as senhoras... Não, senhoras não, as mulheres, que no próximo sábado haverá o culto Esther. Vai ser 1 hora mais cedo, às 18 horas. O tema é Caminhando para a Eternidade e a preleitora está chegando agora, né? Preleitora Rivani, ele vai estar pregando a palavra de Deus, vai ser um tempo de comunhão, adoração e crescimento espiritual. Domingo às 9 horas,
nós temos a nossa escola bíblica dominical, às 17 horas nós temos o discipulado e às 18 horas culto de louvor e adoração a Deus. Queria convidar o diácono Gerlando para fazer a oração agora de encerramento. Aqui. Ganhei tempo, não foi? Então está aqui. Pais, irmãos, esse é o modelo da nossa blusa para o aniversário. Valor R$25, tamanhos P, M, G e GG, mas tem também infantil. A data limite para dar o nome e pagar é dia 15 deste mês e o recebimento da blusa até o dia 25, tá bom? Então está ali o tema Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor, e atrás o nome da igreja, 9º aniversário, tá bom? Então procura a irmã Suiane, dê o seu nome para ela, se ainda não deu, e aguarde o recebimento da camisa, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, encerrando este culto. Obrigado pela presença de todos e também daqueles que estão nos acompanhando por meio das redes sociais. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Ele vai garantir a minha camisa, graças a Deus, né, pastor? Oremos, eu convido a todos a fecharem nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Senhor, obrigado, Pai, por ter nos trazido aqui, Pai, porque o Senhor falou conosco, Senhor, esta noite, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos sair daqui declarando, Senhor, que o Senhor é digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado, Senhor, Tu tem nos sustentado, Senhor, Tu tem nos dado forças, Pai. Queremos declarar nossa gratidão a Ti, Senhor. Pai, toma cada uma dessas vidas em Tuas mãos, Senhor. Continua, meu Deus, sustentando cada um na Tua presença, Senhor. Continua abençoando conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Pai Santo e Pai amado, nós Te agradecemos, meu Deus, por esta noite maravilhosa, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu santo nome, Senhor, para Te engrandecer e exaltar o Teu santo nome, Pai. Pai, nos leva, Senhor, de volta às nossas casas, Senhor, debaixo da Tua proteção, Senhor, nos livra de todo perigo, de todo mal, Pai, e que nós possamos sair daqui, Senhor, não da mesma forma, Pai, mas que nós possamos sair transformados, tocados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor, que nós possamos sair daqui fortalecidos, Senhor, animados, Senhor, e que nós possamos perseverar, Senhor, mais e mais, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Pai, desde já eu Te oro e Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não posso esquecer de avisar os irmãos que a nossa irmã Vanessa já se encontra em casa, graças a Deus, fez a cirurgia, está em casa se recuperando, não deixe de orar por ela. Eu aproveito para perguntar pela Blena, se alguém tem notícia. A Blena também já está em casa, glória a Deus. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos, que Deus vos abençoe.